Muito se fala da responsabilidade social, tanto da pessoa física quanto da empresa, da pessoa jurídica. Como a empresa trabalha com isso? O número de vagas para menores aprendizes, para deficientes, para pessoas que não têm a mesma oportunidade do mercado de trabalho. No programa de hoje nós vamos discutir os aspectos legais e sociais dessa questão. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Responsável socialmente é um dever de todos e com as empresas não poderia ser diferente. As ações sociais por elas praticadas trazem ajuda à comunidade e, em contrapartida, agregam valor ao produto que oferece. Essa troca beneficia a comunidade, empregados, clientes e empresários. É a iniciativa privada tendo papel fundamental no desenvolvimento da sociedade que se estabelece, já que uma necessita da outra. Você sabia que, por lei, grandes empresas são obrigadas a contratar menores aprendizes e pessoas portadoras de deficiência? Sei, tô sabendo. Sabia. Sim. Sim, tem que ser bom, né, contratar. Sim, já sabia sim. E você conhece alguém que trabalha por causa dessas cotas? Nesse momento eu não conheço, eu já conheci uma pessoa que tinha deficiência visual e trabalhava num banco, se não me engano era num banco. Conhecer assim não, viu? Mas a gente vê, né, tem visto assim, muito se falar, né? Sempre vejo, né, as reportagens, tudo, mas assim, pessoalmente eu não conheço. Minha filha trabalhou com 14 anos, jovem aprendiz, tanto que hoje ela também está até hoje trabalhando, ela foi efetivada. Então eu acho que é muito bom isso aí, é uma ajuda para o jovem, até para ter um futuro bem bom para frente, né? Tem o sogro da minha irmã que tem uma empresa, né, microempresa, e ele contratou também menor aprendiz. E você é contra ou a favor dessas cotas? Eu sou a favor, porque o deficiente também é um ser humano, precisa trabalhar, né? Enfim, em geral, né? Eles podem ter alguma deficiência, sim, mas ele não é deficiência no total, né? Tem pessoas que são perfeitas e são mais deficientes. Pessoalmente eu sou a favor, eu acho que tem que ter um trabalho de inclusão. Acho que eu sou a favor, sim. Acho que tem que ter a inclusão social também, né? E na sua opinião, esse é um bom começo para entrar no mercado de trabalho? Sim, claro. Se os empresários têm que ajudar. É ótimo começo, né? Eu acho que eles também merecem uma chance, né? Acredito que sim, não vejo nenhum problema nisso. Eu acredito que sim. Sim, menor aprendiz, sim, com certeza. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falaram um pouco mais sobre a responsabilidade social das empresas. E você não pode perder. Eliandra Cardoso é pós-graduada em Gestão de Organizações Sociais pela FGV. Sua trajetória profissional foi desenvolvida no terceiro setor. Durante 20 anos, contribuiu com o processo de profissionalização e expansão do ESPRO, o Ensino Social Profissionalizante, que tem como missão capacitar jovens e inseri-los no mercado de trabalho como jovens aprendiz. Neste período, apoiou mais de 500 empresas em seus projetos de responsabilidade social em todo o Brasil. Desde 2013, está à frente da Egéria Assessoria, prestando consultoria a organizações sociais e a empresas. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje é com imenso prazer que recebemos Eliandra Cardoso, ela é consultora de projetos sociais. Eliandra, muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-la aqui. Igualmente. Vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade social nas empresas, né? Hoje a gente enfrenta, infelizmente, no Brasil, um momento aí muito delicado no mercado de trabalho, né? Muita gente perdendo emprego, as empresas cortando vagas, mas isso não exime a responsabilidade social das empresas, que é uma coisa já definida por lei, por acordos. E eu queria que você explicasse um pouco para o nosso telespectador como isso funciona no Brasil, qual o nível que se encontra, quais os cuidados que a pessoa tem que tomar, quais os cuidados da empresa para contratar pessoas que se encaixam nessa classificação. Bom, a responsabilidade social, ela vai além da questão legal, né? Na verdade, existem algumas leis que as empresas, elas
seguem para colocar o jovem ou a pessoa com deficiência, né, falando especificamente dessa categoria, no mercado de trabalho. Isso é uma questão legal, as empresas são obrigadas a cumprir uma cota, tanto para a colocação do jovem aprendiz, quanto da pessoa com deficiência. Quer dizer, isso já não se discute, é ponto pacífico, é lei, as empresas têm que cumprir, porque isso já foi discutido anteriormente, já foi determinado. Exatamente. A responsabilidade social, ela vai um pouco além disso, né, que é a empresa ter uma preocupação na inserção dessa pessoa dentro da empresa, falando especificamente da pessoa com deficiência. É preparar o ambiente, é preparar o gestor, é preparar a empresa como um todo para receber essa pessoa, que é uma pessoa especial e que requer, na verdade, alguns cuidados. Falando do jovem aprendiz, a mesma coisa. É um jovem que nunca teve uma oportunidade dentro de uma empresa e aí ele tem ali a sua primeira experiência profissional. Então, a empresa que tem esse viés de responsabilidade social, ela vai preparar esse gestor para receber esse jovem, vai preparar o ambiente também para receber esse jovem. Então, é uma empresa que pensa além da questão legal. Porque e eu já presenciei casos em empresas que tratam o assunto, uma minoria, lógico, mas tratam o assunto mais ou menos assim. Olha, nós temos que dar esse número de vagas aqui, porque a lei obriga, não vai vir uma fiscalização aqui, nós vamos ser autuados, etc. Mas faz o seguinte, dá qualquer coisa para esse cara fazer ali, só para não amolar que se vê alguém, ele está lá trabalhando. E aí realmente é uma questão, acho que até humanitária, né? Porque você vai colocar uma pessoa portadora de uma deficiência, alguma coisa, necessidade especial, ou um jovem que está começando no mercado de trabalho, e ele vai ficar meio de canto lá, isolado. Exatamente. Então, assim, a empresa que ela tem, às vezes a empresa tem, por exemplo, um departamento de responsabilidade social, uma área de sustentabilidade, ou mesmo o RH que vai cuidar desse tema. Então, a primeira coisa que eles vão fazer é buscar uma parceria, por exemplo, de uma organização social. Aí você já vê que a empresa tem uma preocupação, porque pela lei você não tem uma obrigatoriedade de contratar alguém com baixa, na situação de carência ou de vulnerabilidade social. Ela pode contratar qualquer pessoa para ser um jovem aprendiz, mas se a empresa... Independente da classe social dele. Isso. Agora, a empresa, quando ela opta por fazer uma parceria com uma organização social, ela já está fazendo esse recorte e ela já vai dar oportunidade para aquele jovem que mais precisa. Então, a empresa que tem essa responsabilidade social, ela vai ter um departamento que vai cuidar desse tema. Esse departamento vai fazer a escolha de uma organização social que seja honesta, legal, que desenvolva um trabalho efetivo. E onde ela encontra isso? Onde a empresa pode procurar? Porque, infelizmente, no mercado sempre tem as pessoas que não são tão honestas assim. Como a empresa pode se garantir que ela está enquadrada dentro de uma empresa que oferece esse produto? Falando do jovem aprendiz, existe um cadastro nacional da aprendizagem, que é validado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ali, na verdade, já estão cadastradas as empresas que efetivamente demonstraram que tem todas as certificações necessárias para trabalhar com aprendizagem, que tem o certificado no COMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo. Uma organização social, para ela ter esse certificado, ela tem que cumprir uma série de exigências. Então, as empresas que estão falando do jovem aprendiz, cadastradas no... para a gente separar, né? Exatamente. Porque, por exemplo, eu sou um empresário, então eu tenho um número de vagas a serem preenchidas pelo menor aprendiz. Se eu quiser não ter dor de cabeça e saber que estou indo ao lugar certo para fazer a coisa conforme a lei, eu vou acessar esse site que você falou. Qual é o site? Ou é uma organização? Como funciona? É o Juventude Web, do Ministério do Trabalho e Emprego. Web. Exatamente. Ali estão cadastradas todas as organizações que são certificadas para trabalhar com programas de aprendizagem. Quer dizer, qualquer organização que eu entre em contato lá, ela vai poder me fornecer... Então assim, o primeiro aspecto, ela está cadastrada ali. O segundo é ir até essa organização e na verdade, conhecer esse trabalho de perto, né? Eu acho que um erro é você fazer todo esse processo à distância, sem você ir até a organização, conhecer se ela de fato tem um projeto social efetivo. Então assim, se eu fosse uma empresa, eu passaria por esses dois aspectos. Primeiro, ela está cadastrada no Juventude Web. Segundo, ir até a organização e fazer uma série de checagens em loco, né? Verificar o estatuto dessa organização, verificar os projetos sociais que ela tem, conhecer um pouco de perto para dar mais credibilidade para o processo. E até para entender um pouco do jovem também, creio eu, né? Porque o jovem
precisa saber se naquela área porque a pessoa ela tem um interesse já por alguma área. De repente pegar o jovem que está mais interessado naquele onde se enquadra o comércio, a indústria, ou a empresa que vai oferecer essa vaga. Isso. Então, depois de escolher a organização, aí vem a escolha do jovem, né? Acho que esse é um processo também que a empresa que tem esse olhar de responsabilidade social, ela não vai pegar qualquer jovem. Eu acho que tem que sim fazer um processo de triagem, né, de seleção, porque às vezes o jovem é muito tímido e você vai colocar ele numa atividade que requer muito contato com o cliente, por exemplo. E ainda num primeiro emprego, né, porque não tem experiência nenhuma. Exatamente. Então, assim, existem algumas organizações sociais que elas dão um curso preparatório para o jovem antes dele ir para a empresa. Então, assim, como empresa, eu posso fazer uma série de escolhas, né, para ser mais assertivo esse processo. Outra coisa que eu recomendo é depois, né, de escolher a organização, de ter certeza que é aquela organização e fazer o processo seletivo, é preparar esse gestor. Se a gente analisar, o gestor, ele está preocupado com as metas na empresa. Aí, de repente, ele recebe a missão, olha, você vai ter um jovem para cuidar. Ele vai ficar desesperado. Então, assim, fazer uma sensibilização com esse gestor, explicar para ele o que é a lei, qual é o papel dele, porque eu já tive, por exemplo, experiências onde o gestor, ele tratava o jovem sempre como coitadinho, quase que dando para ele roupas, alimentos, e na verdade não é isso que a gente precisa. Não é esse o objetivo da lei, né? Exatamente. A gente precisa tratar esse jovem como alguém que está em situação de aprendizado. Então, quando eu... E que potencialmente pode servir a empresa ali nesse aprendizado e no futuro também. Eu costumo dizer que o jovem faz parte da solução. Na medida que você escolhe o jovem para a atividade correta, que você prepara esse gestor para atender esse jovem, é garantia de sucesso, porque o jovem, quando ele tem uma oportunidade, na grande maioria ele se engaja muito. Ele é fiel àquela empresa que deu a primeira oportunidade. Quando a empresa ela enxerga além da lei, ela vê que ela pode preparar um futuro talento, né? Não só estou cumprindo lei, mas eu posso reduzir custos com processos seletivos futuros se eu fizer um bom processo de aprendizado enquanto ele está na empresa, né? E para o jovem, agora vamos para o outro lado, né? Como o jovem pode entrar nesse mercado de trabalho, a partir de que idade, como ele deve fazer, como ele deve se cadastrar? A lei, ela possibilita que esse jovem possa trabalhar como aprendiz a partir dos 14 anos e até os 24 anos. Então, o jovem, ele tem que buscar uma organização social mais próxima da casa dele. Quer dizer, não adianta ele ir direto à empresa, ele tem que ir através desse sistema. Exatamente. Não adianta ele, olha, vou lá na empresa tal que não sei quem me indicou e eu quero ser menor aprendiz, não é assim? Normalmente não. Normalmente ou ele procura o Sistema S, né, Senai, Senac, ou ele procura uma organização social mais próxima da casa dele. Hoje existem, aqui em São Paulo, mais 60 organizações sociais que são habilitadas a trabalhar com programas de aprendizagem. Então, o caminho mais próximo para o jovem é ele entrar realmente no Google, jogar lá Programa Aprendiz e verificar qual unidade, qual a instituição, seja Sistema S ou ONGs, mais próximo da casa dele. Aí ele vai se cadastrar, algumas têm processo seletivo, outras dão cursos preparatórios, cada organização tem um modelo de trabalho. Quer dizer, a partir dos 14 anos ele já pode fazer isso? Já pode fazer, ele já pode ser jovem aprendiz. E o tempo de espera, mais ou menos? Você sabe como é? Porque o mercado de trabalho é que a gente falava, né? Parece que ele está se encolhendo um pouco, fechando vagas. Está muito demorado para o jovem começar a trabalhar? Olha, pela minha experiência, claro, considerando hoje um cenário bastante dificultoso, né, em termos de economia, demora em torno de 6 meses a 1 ano para o jovem conseguir uma oportunidade. Isso também depende, porque se ele entra numa organização que dá um curso preparatório, primeiro ele vai fazer o curso e depois ele vai ser encaminhado, né? Então é mais ou menos esse período. E a taxa de permanência do jovem? Ele, depois que termina o prazo, quanto tempo ele pode ficar como menor aprendiz? Pela lei, no máximo 2 anos. 2 anos. Isso. E qual a taxa de adesão que depois desse período legal de 2 anos o jovem continua na empresa? Ela é alta, média, baixa? Ela é média, mas também depende da empresa. Tem algumas empresas, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um jovem que entra com 14 anos. Algumas empresas só contratam funcionários a partir acima de 18 anos. Então, o jovem que começa, por exemplo, com 14, que vai ficar... Desculpa, é o problema do certificado militar, serviço militar, ou não tem nada a ver?
essa idade de 18 anos? Porque às vezes a política empresa... de cada empresa. Pode ser que sim, né, que esteja relacionada a isso, mas às vezes é pelo ramo de atividade. Então, se um jovem começa muito cedo, às vezes ele não tem a idade necessária para ele ser efetivado. Mas a grande maioria das empresas que enxergam um programa de aprendizagem além da questão legal, claro que ela vai efetivar. Imagina um jovem que fica 2 anos dentro da empresa, é o primeiro emprego dele, ele vai ser fiel a essa empresa que deu a oportunidade. Ele vai aprender tudo sobre a empresa, a cultura da empresa, as atividades relacionadas a essa empresa. Então, eu não vou deixar essa pessoa ir para o meu concorrente, eu vou registrar. Porque, em tese, eu teria que pegar um outro para ensinar tudo de novo. Exatamente. E tudo tem custo, né? É o custo do processo de recrutamento, é o custo do processo de treinamento. Então, se eu já tenho alguém que passou por todo esse processo comigo, eu vou reter. Então, a grande maioria das empresas, aquelas que têm esse olhar, que não está só cumprindo a lei, que pode efetivamente ser um programa de processo de carreira, né? Que pode ser o primeiro passo para uma pessoa que está entrando numa empresa. Quando a empresa tem esse olhar, é garantia de sucesso. Assim, eu tenho inúmeros cases de ex-aprendizes que hoje já estão como gerente contratando, né? Porque teve a oportunidade, soube aproveitar. Exatamente, soube aproveitar, passou por todo esse processo e continuou dentro da empresa. E a sua dica para o jovem que começou agora? Para ele se dar bem, para ele realmente continuar na empresa e poder crescer dentro da empresa? Hoje, eu trabalho com jovens há mais de 20 anos. Então, assim, o jovem de 15, 20 anos atrás é diferente do jovem de hoje. O jovem de hoje, ele é bem exigente, né? Ele está muito conectado, ele quer muito crescer rapidamente. Então, assim, a dica que eu dou para esse jovem é calma, né? Você está começando agora, né? Então, assim, aproveitar todas as oportunidades que são colocadas, né? Acho que até a função hoje em dia das mídias sociais, da tecnologia, tudo é muito rápido. Isso. Né? A resposta é muito rápida. Eu acho que o jovem acaba carregando isso daí para a vida dele também, profissional, que ele também quer respostas rápidas, praticamente online daquilo que ele fez, de qual é a projeção. Então, a empresa, ela busca uma pessoa comprometida, que cumpra horário, né, que tenha uma boa postura dentro da empresa, que saiba falar com todos, né, desde o chefe, o par ou mesmo o cliente. Aquele jovem que tenha vontade de aprender, né, porque eu acho que ele não tem essa técnica ainda, mas se ele tiver vontade de aprender, ele vai longe, né? Porque normalmente as empresas estão abertas a ensinar. Então, esse jovem demonstrar vontade de aprender, ter comprometimento, seguir as regras dentro da empresa, porque hoje também é um ponto de desafio. O jovem, como ele não tem muito isso de regras dentro de casa, às vezes ele tem dificuldade em aceitar e se adaptar às regras de dentro de uma organização. Então, esse é um ponto também importante e ele ter calma, entendeu? Saber que o processo de retorno do trabalho dele vai vir se ele efetivamente demonstrar comprometimento e vontade de aprender. E para os portadores de necessidades especiais? Como funciona? Você falou de até adequação do local de trabalho, etc. Mas parece que hoje já existe uma tendência maior da empresa aceitar o portador de necessidades especiais, é verdade? É sim, eu sinto isso. Eu acredito também por todo esse trabalho que tem sido feito pela fiscalização, em cobrar as empresas. Eu acho que alguns segmentos, eles realmente aderiram pela pressão da fiscalização, mas eu acho que faz parte, né? Todo o processo que você começa com uma legislação que te obriga, é natural que isso aconteça. Hoje eu percebo as empresas mais preparadas realmente para receber esse profissional. Eu acredito que a dificuldade está em encontrar esse profissional, é da outra ponta, sabe? É da família, tá preparada para tirar essa pessoa de dentro de casa e colocar ela realmente para ser inserida, né? Para ir para a escola, para ir trabalhar. Porque tem a parte da família também, dependendo do tipo de necessidade especial que a pessoa tem, ela não se locomove sozinha. Sim. Então ela vai precisar da ajuda da família ou de alguém próximo para levá-la ao trabalho, para buscar. Quer dizer, não é só o aspecto da empresa, também tem a parte da família aí que é muito importante. Tem a parte do governo, que é a questão da mobilidade, né? E como hoje a gente vê inúmeras matérias falando, você não tem um ônibus decente, você não tem uma rua que ele possa se locomover, então você tem... das ruas é terrível, né? É terrível. Olha, eu falo isso porque o meu pai é cadeirante. Então, é impossível você andar
100 metros numa rua em São Paulo com uma cadeira de rodas. É impossível, você tem que ir para a rua porque a calçada ou tem buraco, ou tem degrau, ou um nível aqui, outro lá. Quer dizer, para o cadeirante, sozinho é praticamente impossível. Então, é isso. Esse ponto, na verdade, é o que eu acho que ele é um dos mais complicados nesse processo. Porque quando você tem uma família que ela libera esse jovem, né, que ela libera essa pessoa para ela ter uma autonomia, e você tem a empresa que, até por força de lei, tem que contratar, você não tem, às vezes, a mobilidade. Exato. E aí essa pessoa vai depender de alguém, e isso é bem difícil, né? Que possa levá-la sempre ao trabalho. Então, acaba, às vezes, ficando inviável. Então, eu percebo, sim, as empresas mais engajadas nesse processo e percebo uma dificuldade muito grande em você conseguir, às vezes, uma pessoa qualificada, né, para desenvolver aquela atividade, exatamente para ele não ficar só nas atividades operacionais, né? Às vezes a empresa ela consegue cumprir a cota nas atividades mais básicas, mas quando ela precisa de alguém mais qualificado, ela tem dificuldade por conta de tudo que a gente acabou de falar. A família que não está preparada para liberar essa pessoa, a cidade que não está preparada para receber e o processo de mobilidade é prejudicado, aí automaticamente essa pessoa não está preparada, às vezes, para uma vaga que está lá há meses tentando se fechar e você não consegue porque não consegue achar a pessoa certa. E como funciona esse sistema de vagas, agora falando dos portadores de deficiências especiais? Como a lei prevê que elas sejam preenchidas? Também você tem um percentual, esse percentual ele acompanha o número de funcionários, né? Diferente do aprendiz, que você tem um percentual fixo, no caso da pessoa... aprendiz é fixo. Isso, de 5% a 15%. Você pode, no mínimo, 5% e no máximo 15%. Tá, do total de pessoas trabalhando na empresa. Isso. Tá. No caso da pessoa com deficiência, acompanha diretamente o número de funcionários, né? Conforme o número de funcionários, você tem de 2% a 10%, você pode ter de pessoas com deficiência. Então, está atrelado diretamente ao número de funcionários dessa empresa. Uma grande empresa tem um percentual maior de pessoas com deficiência a cumprir. E você falava que, às vezes, a empresa tem a dificuldade de achar para certas vagas. Sim. Onde existe a maior carência para se preencher com os portadores de necessidades especiais? Em qual área? Na área de tecnologia, na área de contabilidade, ou de planta de fábrica? Qual a maior dificuldade que a empresa tem para achar o profissional? Olha, nas áreas em que você requer uma capacitação técnica ou universitária. Essas são as mais difíceis, né? Quando você pensa num supermercado ou, sei lá, numa atividade mais operacional... Vamos dar um exemplo do mercado para a gente poder posicionar bem o telespectador. Do mercado, qual a área assim, mais difícil para se preencher esse número de vagas? Especificamente onde você requer uma qualificação universitária ou uma necessidade de capacitação mais técnica. Se for uma vaga, financeiro, por exemplo, entendeu? Agora na área de atendimento, na área de atendimento ao cliente, reposição de materiais, aí fica mais fácil, que são atividades operacionais, né? Agora, quando você precisa de alguém mais qualificado, aí vem a dificuldade. Porque é difícil, assim, você tem um número muito pequeno de pessoas que conseguem dar continuidade aos estudos. Por tudo que a gente acabou de falar, né? A falta de oportunidade, muitas vezes. Porque já começa ali. Às vezes a pessoa não tem, primeiro, além da deficiência física que ela tem, ela não tem uma condição financeira de poder arcar com os estudos, ou de poder arcar com um curso superior, ou de poder se locomover, porque a locomoção dela é mais cara. Exatamente. Ela depende de mais alguém para se locomover, ou de um veículo especial, ou de mais alguém. Então, realmente, para se chegar no final da história, ali, na conclusão de um curso superior, deve ser, além de mais difícil, muito mais oneroso. Sim. E aí, assim, quando você encontra alguém com esse perfil, você pode ter certeza que ele vai ser muito disputado pelas empresas, né? Porque é muito difícil, lamentavelmente, né? Por tudo que nós colocamos. É o que eu falo do círculo vicioso, né? Se você não tem oportunidade, automaticamente a pessoa não vai ter as mesmas chances que eu tenho, que você tem, no sentido de se qualificar, de disputar uma vaga. Então, aí, automaticamente, você... falando de um cenário geral, quando você precisa de uma pessoa com deficiência num cargo em que requer uma qualificação, vai ser mais difícil. E aí realmente acontece o que a gente vê muito no mercado. Você vê uma pessoa com deficiência que às vezes vai para uma oportunidade para ganhar mais e fica um leilão, né? Isso é muito ruim para o mercado,
quando isso acontece. E na área, vamos continuar aqui com o portador de deficiência, Tá. né? Portador de necessidade especial. Existe alguma participação maior entre homens, mulheres, jovens, idosos? Quem ocupa mais essa vaga? É mais o homem idoso? É mais a mulher nova? Como é feita essa distribuição? Em linha geral, a mulher. A mulher. Né? Em linha geral, a mulher. Eu acredito, e isso eu percebo não só em relação à pessoa com deficiência, mesmo em relação ao jovem aprendiz. A gente percebe mais mulheres. E por quê? Tem algum estudo disso ou simplesmente acontece? Eu não posso dizer por nenhum estudo específico. Falando pela minha experiência, eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei durante muitos anos dentro de uma organização social que atendia o jovem aprendiz. E a gente tinha que fazer um processo seletivo, porque às vezes você tinha 100, 200 vagas, você tinha 2.000 candidatos inscritos. E pelas notas, pelo processo seletivo que era feito, a grande maioria eram mulheres. A gente percebe a mulher mais comprometida com os estudos e isso faz com que ela tenha mais chances. Nesse aspecto, a mulher ela é mais responsável, ela é mais cuidadosa com a carreira dela? Sim. Sim. Porque mais organizada eu sei que pelo menos porque a gente tem contato. Normalmente a mulher no trabalho ela é mais organizada que o homem. Mas ela tem esse planejamento melhor desenhado assim, na vida dela? Tem. Quando ela é mais responsável, naturalmente todo o restante ele acompanha, né? E aí ela é mais responsável nos estudos, ela é mais responsável em relação às questões e responsabilidades que ela tem dentro de casa e na empresa também acaba acontecendo isso. O que a gente tem o que eu vivenciava, você tem um número maior de meninas, né, de mulheres, mas você tem um número menor de vagas para mulheres nesse sentido. Então, acontecia muito esse cenário, né, de eu ter mais meninas disponíveis num banco de dados, por exemplo, porque eu não tinha tantas vagas assim para oferecer. Você falou uma coisa que é muito interessante do menor aprendiz, que ele não pode ser confundido como um programa assim que visa se dar um número maior de vagas a quem tem uma posição social menos favorável. Porque o menor aprendiz, mesmo vamos supor que ele tem uma condição social mais elevada, ele tem o mesmo direito de pleitear essa vaga junto às empresas. Sim, exatamente. A lei, ela não fala que você tem que atender a pessoa mais carente. Esse é um posicionamento da empresa. A empresa ela tanto pode colocar os filhos dos funcionários, ela pode colocar o filho do dono da empresa. Não existe nada na lei que diga que você tem que atender a pessoa que mais precisa. Agora, quando a empresa, ela, além de cumprir a lei, ela quer se posicionar como responsável socialmente, aí ela opta por fazer uma parceria, como eu falei, com uma organização social e atender o jovem que mais precisa. Eu acho que é uma forma de você ter essas pessoas carentes dentro da empresa através de um programa como esse, né? Queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui, nosso tempo está terminando, e colocar à sua disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que você queira passar ao nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Tá bom. Bom, eu represento a Egéria, né, consultoria, que é uma consultoria que tem tanto dado apoio para organizações sociais nos seus processos de profissionalização, quanto as empresas, né? Então, eu estou aqui disponível, vocês podem me achar através das redes sociais, Egéria Consultoria, ou eliandra@egeriaconsultoria.com.br. E, assim, dizer que hoje em dia as empresas estão mais engajadas nessa questão de responsabilidade social, porque ela também é avaliada positivamente quando ela tem esse posicionamento, né? Então, isso é muito bom para a sociedade, porque a gente sai desse modelo puramente capitalista e começa, na verdade, a olhar para o outro, para o próximo. O que eu posso fazer além de ganhar dinheiro, né? Falando das empresas. Se eu posso ajudar a sociedade, se eu posso ajudar o próximo, se eu posso ter um projeto social dentro da minha empresa, por que não? Né? Então, assim, a gente está aí para apoiar e no que for necessário. Eliandra, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui. Muito obrigada. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.